Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro devocional de Páscoa da Igreja Nova Cidade. Você já se imaginou sozinho? Totalmente exposto, sem defesa, cercado por olhares hostis, abandonado até por quem mais ama? Esse é o cenário do Salmo 22. Um grito de dor que ecoa do coração de Davi, mas que aponta profeticamente para o momento que mudaria o mundo, a crucificação de Jesus. Hoje, ao meditarmos neste salmo, vamos nos aproximar da cruz com um novo olhar, um olhar mais profundo, mais pessoal, mais real. Esse texto nos lembra que a Páscoa não é apenas sobre uma morte, é sobre um amor que escolheu sofrer, por mim e por você. O Salmo de número 22 nos diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acha longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor? Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer. Me preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramarei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me cercando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Amém. O Salmo 22 é considerado um dos textos mais impressionantes das Escrituras. Davi, seu autor, escreve sobre uma dor tão intensa que parece ultrapassar a experiência humana e realmente ultrapassa. Este salmo é um dos retratos mais fiéis do sofrimento de Jesus na cruz. Cada palavra carrega o peso do Calvário. O salmo começa com a mesma frase dita por Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Uma expressão profunda de angústia e de solidão espiritual. A zombaria das pessoas, confiou no Senhor, livre-o ele agora, foram as palavras exatas que os líderes religiosos gritaram em Mateus capítulo 27. O corpo enfraquecido, os ossos visíveis, a sede extrema, os cravos nas mãos e nos pés, a exposição pública e o sorteio das roupas. Tudo isso está descrito aqui com riqueza de detalhes. Mas talvez o mais impressionante seja que tudo isso foi escrito cerca de 1000 anos antes da crucificação, quando nem mesmo a prática da crucificação existia em Israel. Deus estava revelando, por meio de Davi, o que o seu filho enfrentaria. Nada, simplesmente nada foi por acaso. Tudo foi planejado. O sofrimento de Cristo foi real, foi horrível, mas também foi voluntário e redentor. Ele foi desamparado para que você nunca fosse. Ele foi ferido para que você fosse curado. Ele foi rejeitado para que você fosse aceito. Vamos imaginar aquele momento no Calvário? O céu escureceu ao meio-dia,
O véu do templo estava prestes a rasgar, soldados romanos riam, religiosos zombavam e Jesus, ensanguentado, pendurado no madeiro, grita: Deus meu, por que me desamparastes? A maioria ouviu aquilo como um sinal de desespero. Mas os que conheciam as Escrituras, os judeus ao redor, sabiam. Essas eram as primeiras palavras do Salmo de número 22. E Jesus não citou esse salmo por acaso. A tradição judaica, citar o primeiro versículo de um salmo era uma forma de evocar o salmo inteiro. Era como se Jesus estivesse dizendo: leiam, está tudo aqui. O que está acontecendo comigo foi escrito. Está se cumprindo diante dos seus olhos. Cristo estava apontando para o que muitos ainda não entendiam. Ele não estava sendo derrotado, ele estava vencendo. E esse salmo, que começa com dor e abandono, termina com adoração e vitória. A mensagem é clara. O sofrimento era o caminho da salvação. A cruz era o trono da glória. Deus nunca perdeu o controle. E a dor não era o fim da história. Mas a pergunta é: e o que tudo isso tem a ver com você, comigo hoje? Tudo. Porque o que está escrito nesse salmo não foi apenas para mostrar a dor de Cristo, mas o preço do seu resgate, o preço do nosso resgate. Você já parou para pensar que Ele nos viu o nosso rosto naquela cruz? Que cada cravo, cada lágrima, cada gota de sangue foi por você? Você não é um número, você não é um acaso, você não é um detalhe, você não é pequeno demais. Você foi amado até o fim. E hoje, a cruz grita de novo, não com dor, mas com um convite. Venha, volte, viva o que eu conquistei por você. Nesse tempo de Páscoa, não viva como quem apenas sabe da cruz. Viva como quem foi alcançado por ela. A cruz não foi o fim, foi simplesmente a ponte. O silêncio do Pai naquele dia foi para que hoje você tivesse acesso direto ao seu coração. Que esta Páscoa te quebre por dentro, que ela te faça chorar de gratidão, de reverência, de esperança. E que ela também te levante, cheio de propósito, cheio de vida, cheio de esperança. Porque a dor que Cristo sentiu foi por mim e por você. E hoje Ele ainda fala por meio da sua palavra. Hoje ainda Cristo nos transforma. E hoje Ele ainda nos chama a viver um relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa.